Bom dia! Bom dia, Sora. Tudo bem? Bem, Lívia? Tudo sim, Sora, e com você? Bem também, graças a Deus. Fala aí, Sora. E aí, Matias? Sua alegria? Certo? Tem que, né? Opa! É nóis! Aí sim. Bom dia, Rê! E aí, Sora, como é que tá a vida? Bem, Bom graças dia, a Deus. Sora. Tudo em Bom? ordem. E aí, String? Sua alegria? Bem, graças a Deus. Agora tá fazendo um solzinho aqui, Matias. Tava um frio. Bom dia, Choveu. doutora. Bom dia, Nicolas. Tudo Tudo bem? bem? Tudo e você? Graças a Deus, tudo em ordem. Bom, Graças a Deus. Dia. Deixa eu ver que dia que vai ser. Contar para vocês. Deixa eu confirmar. Ih, rapaz. Já esqueci Coisa minha boa, cabeça. Sora? Vai ser coisa boa. Opa! Acho que não. Não tá nesse grupo. É no grupo do médio. Dia 9/10, uma sexta-feira. Nós vamos fazer a entrega do material do quarto bimestre. Uau. E aí nós vamos. Logo dia 13 começar, Sora. Começar. Só para assim, né? Infelizmente. Quer ver? Ai, cadê? Aqui. Vai ser muito legal. Não vejo a hora. Quer ver? Nesse dia, estamos também convidando os alunos para comparecer com os pais na retirada do material, onde estaremos distribuindo sorvete. Escolhemos um tema para esse dia. O inverno já passou e dias melhores virão. Adorei. Ah, Sora, pensei E que a aí? galinha pintadinha tá lá. Hã? Com certeza vou, Sora. Pensei que a galinha pintadinha tá lá. Ah, galinha pintadinha pode ser, né? Por Ia que ser uma não? boa, hein? Ah! O rato chegou. Que dia, Sora? Dia 9, sexta-feira, a partir da 1h da tarde. Vou fazer um negocinho diferente, né? Vamos ver o que vai acontecer. Semana que vem eu acredito que nós vamos ter reunião para decidir. Bom dia, Paula. Vamos ver o que vai acontecer. Obrigada por avisar. Tudo bem, muito bem. Hoje, espero vê-los lá, hein? Bem lindos. Eu Saudade gosto. demais. Vamos lá tomar um sorvete. Haha. Trabalhar assim fica fácil, né? Hã? Então vamos lá. Hoje a aula, meu vizinho hoje está de brincadeira comigo. É sobre sangue, né? Página 137. Hemácias e plaquetas. Ele dá uma introdução de sangue e depois ele já começa a falar sobre os elementos figurados do sangue. Ele não fala muito do plasma sanguíneo, né? Não fala muito da constituição do sangue, das outras partes, mas eu vou dar uma explicadinha básica, tá? Então vamos lá, vou escrever na lousa hoje, a gente vai construir junto. Hoje eu não fiz mapa porque eu quero construir com vocês. Então abra um caderninho de vocês aí, quem quiser, né? Vamos lá. Lavar meu apagador.
módulo que é 41. Ó, o tema da aula, ele vai falar sobre hemácias e plaquetas, né? Para que a gente esperando aqui. Deixa eu ver. Ele vai falar sobre hemácias e plaquetas, mas antes disso, vamos lembrar o que é o sangue, né? Então, o sangue, ele é formado por duas partes principais, tá? Nós temos o plasma. Isso aqui vai tá fazendo barulho? O cachorro tá atiçado hoje, hein, senhora? Ele estava quieto até agora. Fechar a janela. Abafou só um pouquinho. Então, vamos lá. O sangue é formado pelo plasma e pelos elementos figurados. Os elementos figurados, na verdade, é o que nós vamos estudar, tá? Temos 3 elementos figurados. As hemácias. As hemácias, né? Tem muito livro, exame de sangue, que vai trazer outros nomes, né? Vou colocar aqui, ó. Eritrócitos. Ou, né, claro, glóbulos vermelhos. Os leucócitos. Os leucócitos não está no módulo 41, está no 42. Então, nós não vamos falar dele hoje, tá? Então, ele vai ficar para a próxima aula. Se vocês quiserem no mapa de vocês colocar ele por último, é melhor, porque aí na hora que na próxima aula, quando a gente for falar, vocês escrevem sobre eles. Os leucócitos são os nossos glóbulos brancos. Por isso que eu coloquei ele aqui no cantinho, tá? E por último, não menos importante, as plaquetas. As plaquetas nós vamos ver hoje. Também podem ser chamadas de trombócitos. Então, esses são os 3 elementos figurados que existem dentro do sangue, tá? Hemácias, leucócitos e plaquetas. Esses são elementos figurados, eles estão mergulhados no sangue. O plasma sanguíneo é a parte líquida do sangue. É aquela parte, né, que é uma solução aquosa, é uma solução composta por 90% de água e os outros 10% que sobra aqui, nós temos algumas substâncias que estão mergulhadas ali, que são proteínas, sais minerais, glicose, ureia, gordura, hormônios, tá tudo aqui mergulhado, tá? Eu vou pôr aqui, ó, além dos gases também, tá? Então, eu vou pôr aqui, ó, glicose, proteína, ureia, hormônios, sais minerais, entre
entre outras substâncias que vão ter aí, tá? O sangue total, 55% dele é água, né? É plasma. E os outros 45% vai ser os elementos figurados. Então, o total aí, né, dessas substâncias, elas são, maior parte dela, né, é água. Então, se eu pegar um frasquinho de sangue, colocar ele dentro de uma centrífuga, ele vai girar com bastante força, a parte mais pesada vai descer, que são os elementos figurados, e a parte mais leve vai ficar em cima. Então, ele fica assim, a parte amarela e a parte vermelha, tá? A parte amarela, ela é maior. Então, 55% do nosso sangue é plasma. E os outros 45% fica para elementos figurados. Então, se a gente for fazer aqui, ó, fica mais ou menos assim, ó. Aqui, elementos figurados, a parte vermelha do sangue. E aqui fica o plasma, que é a parte amarela. Tá? Então, esse daqui é o plasma. E essa daqui é a parte dos elementos figurados. Então, tem mais plasma do que elementos figurados. Quando você vai fazer um exame de sangue, que quer ver, por exemplo, taxa de hormônio, vocês estão nessa fase agora, né? Glória a Deus. As meninas estão passando por muitas transformações, os meninos também, mas as meninas muito mais do que os meninos, né? Por conta da fase da maturação sexual, no caso da mulher ser um pouco mais específica, né? Então, a mulher, ela tem muitos hormônios agindo ali. Então, são dois principais, o estrógeno e a progesterona, mas tem o GH, que é o hormônio do crescimento, também está agindo, tem a tireoide, tem vários tipos de hormônio. E aí, muitas vezes, com algumas alterações no corpo, o médico pede alguns exames hormonais. Então, toda vez que o médico quiser saber de hormônio, ele vai analisar essa parte azul aqui que eu pintei, que na verdade é amarela, tá? Então, a gente observa a parte amarela. Se eu quero saber sais minerais, quero saber como está o potássio no seu sangue, como que está o magnésio no sangue, eu vou analisar quem? A parte amarela do sangue. Quero saber como é que está o nível de proteínas, como é que está a glicose, né? Como está o açúcar no sangue? Então, toda essa parte aqui, tá? A parte vermelha é contagem desses 3 elementos aqui. Cada um deles, acordou, amor? Cada um deles vai ter uma função dentro do sangue, tá? E aí, essa função, né? É necessário que tenha uma quantidade desses elementos dentro do sangue. Então, vocês vão perceber que o número de hemácias, né, é muito maior do que o número de plaquetas, que é muito maior que o número de leucócitos. Esse número, ele significa algo, né? Lembrando que nós somos seres pluricelulares, nós temos trilhões de células dentro do nosso corpo, né? E todas essas células precisam, né, de vários componentes que tem dentro do sangue, né? Além disso tudo aqui, nós temos 2 coisas que o sangue vai fazer esse transporte, né? Que eu vou até colocar em vermelho, que é o que mais importa para a gente, que é o transporte de oxigênio e gás carbônico, tá? O CO, a gente vai falar dele depois, tá? Que é o monóxido de carbono, ele é um composto que ele não deveria ter afinidade com o nosso sangue, mas ele tem, porque os compostos que ele possui é carbono e oxigênio. Então, o nosso sangue, ele não consegue definir, ele não consegue sentir a diferença entre esse composto para esse e para esse. Para ele é moléculas, né? É oxigênio, é carbono, então ele tem afinidade. E a gente ter
nosso sangue afinidade com a molécula do monóxido de carbono pode ser fatal, né? Podemos ter aí morte por asfixia, porque ele é um composto liberado pela queima de combustíveis, né? Principalmente os combustíveis fósseis. Então, nós temos ali a morte, muitas vezes, por asfixia, ok? Então, esse é o nosso sangue. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Então, vamos começar a falar das hemácias. Eu sei que a apostila, ela trata primeiro das plaquetas, mas vamos falar primeiro das hemácias. Oi, filho. Acordou, amor? Bom dia. Acordou agora, gente. Vocês acham que isso é hora da criança acordar? Que sono, hein? Que foi? Toma o seu leite, olha, ó, seu leite. Sora, Mexe. eu acordaria nesse horário se não tivesse a aula. Você acordaria? Pois é. Mexe um pouquinho. Cuidado para não derrubar. Mexe. Isso. Então, vamos lá. Hemácias. As hemácias... Deixa eu ver aqui na apostila de vocês. Ah, não. Ele trata primeiro das hemácias, sim. Quantas hemácias vocês acham que tem aproximadamente um homem e uma mulher? Mais ou menos. De 5 a 9 milhões? Nós vamos ter um número variável aí de 4,5. Isso aí, né? De 4,5 a 5,5 milímetros cúbicos por milímetros cúbicos de sangue, né? 4,5 milhões de hemácias. Por que um número tão grande? Por quê? Por que tantas hemácias assim? Porque a vida dela é curta. Hã? Porque a vida das hemácias é curta. A vida útil dela é baixa. Elas morrem. Não estou ouvindo direito. Fala mais alto. Fecha a porta. Porque elas morrem rápido. É que a vida útil dela é baixa. Ah, entendi. Então, a vida dela, ela é a expectativa, vamos dizer assim, né? A expectativa de vida das hemácias é uma expectativa relativamente baixa, né? As hemácias vivem aí em torno de 90 dias, né? No máximo 120 dias. Então, ela tem uma expectativa de vida baixa, ok. Mas não é por isso que nós temos tantas hemácias assim no corpo. Por que será que temos tantas hemácias assim? Ah, a resposta é simples, vocês não vão acreditar. Não? Só por ter mesmo. Por ter Eu não mesmo? sei não, hein? Eu não sei. Não sabe, não? Qual a função das hemácias? Vocês lembram? Transporte de oxigênio. Transporte, muito bem. Então, a principal função das hemácias, eu vou colocar em vermelho aqui, ó, é transporte. Transporte de gases, não só o oxigênio, né? Isso aí, isso aí. Mas os gases todos. Em especial o oxigênio e o gás carbônico. Então, nós temos dois gases sendo transportados pelas hemácias. Então, a função desse monte de célula aqui é transportar gases, oxigênio e gás carbônico. Muito bem. Por que tanta hemácia assim para fazer esse transporte? Ficou fácil agora, hein? Para ser mais rápido. Ser mais rápido para quê? Para a gente poder respirar melhor. Exatamente. Nós Caraca, temos sério? esse número excepcional de hemácias, porque todas, sem exceção, todas as nossas células são necessárias que todas elas sejam mantidas oxigenadas a todo o momento. Então, nós somos organismos formados por trilhões de células. Se eu tenho muita célula, eu preciso ter muitas hemácias para conseguir transportar todo o oxigênio que elas precisam e eliminar, trazer de volta para o pulmão todo o gás carbônico que elas estão liberando pelo processo da respiração celular. Então, assim,
É um trânsito total. O nosso sangue, a todo momento, ele está transportando. A função principal do sangue é transporte, tá? Nós temos outras funções, mas a principal é transporte. É transportar. Então, a principal função do sangue é transporte. Transporte de quê? De tudo isso daqui, tá? O sangue vai transportar tudo que a gente precisa. Tudo que as nossas células precisam é ele que transporta. E assim, a quantidade de oxigênio que nós necessitamos para ocorrer a respiração celular dentro das nossas células, para elas se manterem vivas e para que elas façam, né, a respiração celular para a liberação de energia, para nos mantermos vivos, é muitas moléculas de oxigênio, muitas moléculas de gás carbônico estão sendo liberadas de cada uma das nossas células depois que ela faz a respiração. E esse gás carbônico precisa ser eliminado. E aí entra o papel da respiração, né? Então, quando a gente respira, o oxigênio vai ficar lá nos alvéolos pulmonares. O sangue vai lá, pega esse oxigênio, né? E leva para as nossas células. Chegando na célula, vai ocorrer a respiração celular. A célula vai liberar o gás carbônico. O gás carbônico pode ficar ali? Não, ele sai da célula por difusão simples, cai no sangue de novo, a hemácia vai lá, pega ele, cai na corrente sanguínea, volta para o pulmão, os alvéolos pulmonares, e a gente joga esse gás carbônico para fora. Então, esse transporte todo dos gases é a todo momento. É muito transporte. É um trânsito igual trânsito na Marginal em São Paulo. Não para. É carro indo, carro vindo, no pico lá, naquele trânsito todo. Então, é oxigênio indo, é gás carbônico voltando. Então, não é assim, ó, eu respirei aqui esse oxigênio foi lá, não. Esse oxigênio está entrando, tem oxigênio dentro do pulmão, tem oxigênio no sangue, tem oxigênio na célula, tem oxigênio nas veias, nas artérias, tem oxigênio para todo lado. E, ao mesmo tempo, também, ao contrário, está voltando o gás carbônico. Então, é o maior trânsito, isso não para. Eu preciso de uma quantidade significativa de hemácias para fazer todo esse transporte. Então, a quantidade de hemácias se deve à grande concentração de gases que nós temos dentro do nosso sangue e, pertinentemente, para que a nossa célula, né, consiga fazer as funções vitais e, principalmente, a respiração celular para a obtenção da energia necessária para as nossas atividades vitais, certo? Por isso que quando a gente corre, quando a gente faz uma atividade física, o coração acelera. Por que o coração acelera numa atividade física? Para o sangue correr mais rápido. Para o transporte de oxigênio e a liberação de gás carbônico acontecer de maneira mais rápida. Eu preciso de muito oxigênio. Eu preciso que esse gás carbônico saia do meu corpo para o oxigênio entrar. Sabiam que a maior parte das pessoas, né, a maior parte das doenças respiratórias, né, não é porque a pessoa não consegue respirar, ela respira. O que acontece é não trocar os gases. A troca gasosa que o pulmão deveria fazer, ele não consegue fazer. E aí fica preso dentro do pulmão uma grande concentração de gás carbônico. E aí a pessoa sente o quê? Falta de ar. Então, a falta de ar não é a ausência simplesmente de oxigênio. Pode ser que o corpo não consiga, né, soltar, o pulmão esteja obstruído a ponto de não voltar esse gás carbônico para o meio externo. Então, eles colocam a máquina, né, para a liberação do oxigênio, para a pessoa respirar só oxigênio, porque a gente não respira só oxigênio, a gente respira tudo que tem aqui, tá? Então, uma pessoa, quando ela fica no oxigênio, a única coisa que ela vai respirar é 100% de oxigênio, né? Para a respiração dela ficar um pouquinho melhor, tá? Mas, infelizmente, essa extração do CO2, né? Ela se faz
de maneira oposta, né? Ao contrário da entrada, mas os vasos são os mesmos e às vezes eles estão obstruídos e não conseguem fazer. Então, essa quantidade se deve ao fato de todo esse transporte aqui, tá? Para que as hemácias realizem esse transporte, se faz necessárias duas outras substâncias. Então, eu preciso das hemácias mais o pigmento que dá cor ao sangue, chamado de hemoglobina. A hemoglobina tem a função de se ligar à molécula da hemácia para poder se ligar às moléculas químicas, tá? De gases. Pessoal, o nosso corpo é formado por moléculas, tá? Moléculas, muitas vezes, né, a maior parte das nossas moléculas são moléculas orgânicas, que tem a base das nossas moléculas o carbono, tá? Então, tudo que nós temos, todas as coisas que acontecem dentro do nosso organismo são reações químicas. Então, para que essa célula se ligue a um gás, é necessário dois compostos químicos, a hemoglobina e o ferro. Se faltar um dos três, o transporte dos gases não acontece, ok? Então, se eu não tiver ferro no sangue, que é um composto químico, as hemácias não vão transportar gases. E se faltar hemoglobina? Também não. E se faltar hemácias? Também não. Então, eu posso ter a ausência dos três, tá? Ou um deles. O transporte não vai acontecer. E aí, a doença mais comum, né? Para quem não faz o transporte dos gases, é a anemia. Então, a anemia pode ser a ausência de ferro, pode ser a ausência de hemoglobina ou pode ser a ausência de hemácias. E aí o médico que vai ver em exame de sangue o que é que está faltando. Está faltando ferro? Ele vai olhar no plasma. Está faltando hemácias? Ele vai olhar na parte vermelha. Está faltando hemoglobina? Na parte vermelha. E aí ele consegue medir em exame de sangue o quanto você tem por milímetros cúbicos desses três compostos. E aí, dependendo do que for, ele vai indicar a medicação, tá? Se o teu corpo estiver funcionando legal, lembrando que o sangue é produzido onde? Coloca aí que é importante. Na medula óssea. Então, o sangue é produzido na medula óssea. Onde está ela? Dentro do osso. Então, o osso, internamente, nós temos duas medulas. A medula óssea vermelha e a medula óssea amarela. A medula óssea vermelha é produtora de células tronco, tá? E a maior concentração de células depois do crescimento é células de sangue, porque o nosso sangue, ele morre, né? As células das hemácias, né? Elas são anucleadas, elas não têm núcleo, não tem DNA dentro delas. Por isso elas morrem rápido. Por que elas não têm DNA, professora? Porque a única função dela é transportar gases. Então, é bom que ela faça isso direito. Então, não vamos dar nenhuma atribuição mais para ela. A única atribuição que ela tem é transportar gases e acabou. Então, ela não precisa pensar para fazer isso. Ela é feita para isso, ok? Então, a medula óssea vermelha produz as nossas células tronco. E a partir das células tronco, elas vão definindo quem vai ser hemácia, quem vai ser leucócito, quem vai ser plaqueta, quem vai para a célula muscular, quem vai para a célula epitelial e aí sucessivamente. E ela é discoide, né? Redondinha, esferinha, mais um pouquinho, né? Discoide aí. E ela não tem núcleo, ok? Dentro da medula óssea vermelha, mais lá dentro do osso, existe a medula óssea amarela. A medula óssea amarela é a nossa segunda reserva de energia. Então, a primeira reserva de energia que nós temos é o tecido adiposo. É a terceira camada da pele. É a gordurinha aqui que a gente vê. Mas dentro do osso também tem gordura, tá?
dentro do osso tem uma reserva lá. Aquele é a reserva da reserva, ok? Aquilo lá é para quando você... Nossa, quando a pessoa tá pele e osso, sabe quando a pessoa tá com bulimia, anorexia, tá assim, ó, pele e osso? Por que ela não morre? Porque ela não come nada. E por que ela demora a morrer, né? Porque ela ainda tem a reserva do osso dela, tá? Então, isso leva um tempo para acontecer. Mas se ela não se tratar, né? Infelizmente, dados mostram que eu acho que são de 30% a 40% das pessoas que sofrem de anorexia, elas morrem. Elas entram em óbito, né? Então, é algo extremamente grave aí, podemos dizer que é um problema de saúde pública, tá? No mundo todo, ok? Então, nós temos aí esses 3 compostos que se faz necessário para acontecer o transporte dos gases, fechou? Então, é como se ele desse a mão um para o outro, tá? Então, quando a hemoglobina se junta com o oxigênio, ele vira um composto chamado de oxihemoglobina. Quando a hemoglobina se junta ao gás carbônico, chama carbohemoglobina. Nossa, era chato, velho. E quando ele se junta ao gás carbônico, é chamado de carboxihemoglobina. Um palavrão, né? Esse aqui causa asfixia. Morre, tá? Ele se junta porque tem moléculas de carbono e oxigênio. A hemoglobina se junta a ele. E aí esse composto aqui é formado. E esse composto impede que o oxigênio se ligue à hemoglobina. O oxigênio não se ligando à hemoglobina, esse carbono, né, esse monóxido de carbono vai até as nossas células. E aí, a hora que ele entra nas nossas células, ele impede a respiração celular. E aí vai matando célula por célula, né? E aí a pessoa morre por asfixia. Pessoas que ficam em incêndios são muito graves, né? Primeiramente, a pessoa vai ocorrer aí um desmaio. Ela vai se sentir asfixiada, o corpo dela desmaia ela. E ela morre desmaiada, assim, ela não... É uma morte que não tem dor, né? Indolor, porque a pessoa já está desmaiada. E aí as células vão morrendo aos poucos, né? Não tem o que fazer. Depois que a célula morreu, você não resgata ela. O coração parou, né? Você dá o choque, você faz o coração, você tenta fazer ele voltar e tudo mais, para o sangue continuar a circular. O sangue está circulando cheio de moléculas tóxicas que estão inserindo em cada uma das células de vocês. Conforme ele vai inserindo dentro das células, ele vai matando a célula. Não tem o que fazer, né? Por isso é muito perigoso ficar em lugares com incêndio e tomar cuidado, porque numa dessa você pode, né, se asfixiar aí, né? Geralmente pessoas que estão em algum lugar, em um incêndio, por exemplo, que não consegue sair, geralmente elas morrem asfixiadas. Elas não morrem queimadas, né? A queimadura só se pegar fogo nela, né? Mas se ela estiver em um lugar que está pegando fogo e ela começar a inalar aquela fumaça, ela desmaia antes de morrer, né? E aí ela não vai sentir aquela... que deve ser desesperador, né? Você morrer queimado, né? Asfixiado. Nesse caso do monóxido, ele é mais indolor porque o corpo desmaia a gente, né? Então, a gente causa aí desmaio. Algumas pessoas morrem asfixiadas sem perceber. Às vezes, nesses países que são muito frios, às vezes
o aquecedor começa a liberar monóxido e aí estraga, né? E aí morrem dormindo, né? Já teve casos de pessoas de rua que ficaram em cômodos que são, assim, deixados, né? E aí entra dentro daquele cômodo para se esquivar do frio, né? Fecha tudo, faz uma fogueira ou para se esquentar, porque não tem cobertor, não tem roupa de frio nem nada. Aí acende uma fogueira num lugar fechado, né? Aí, se você dormir antes da fogueira apagar, porque eu preciso de oxigênio para ela queimar. Além dela terminar com oxigênio, conforme ela vai queimando, ela vai liberando monóxido de carbono. Se você adormecer, você vai inalando aquele monóxido, inalando, você morre dormindo, né? Não pode ficar em lugar fechado com monóxido de carbono, nem de fogueira, nem de churrasqueira à base de carvão, né? E nem carro ligado também. Às vezes liga o carro para deixar o ar quente ligado. Tem gente que morre assim, gente. Perigoso. Tomar cuidado, né? Liga o carro para ligar o ar quente e aí tá dentro de uma garagem, por exemplo, né? Fechada. Aquele monóxido começa a ir aí. E aí, com o tempo, acaba o oxigênio, você morre dormindo, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com esse composto aqui, que parece besta, mas de besta ele não tem nada, tá? Ele tem grande afinidade com o nosso sangue e causa morte por asfixia. Alguma dúvida? Ficou simples, claro? Perfeito? Ficaram quietos? Vocês estão aí? Tranquilo, Sara. Que povo quietinho. Então, muito bem. Vou apagar aqui que eu vou escrever ainda de hemácias, tá? Para acabar. As hemácias vai cair muito em prova isso, vestibular, das atividades da apostila aí nos exercícios tem, falando sobre isso também. Sobre a quantidade de hemácias em determinados locais, né? Então, nós vamos falar aqui sobre grandes altitudes. Locais com grandes altitudes, o que acontece com o oxigênio? É menor. É menor, diminui, né? Então, se eu for escalar uma montanha, conforme eu vou escalando a montanha, vai diminuindo o oxigênio, certo? O ar vai ficando, que a gente diz de ar rarefeito. O ar vai ficando com uma quantidade menor de oxigênio. Fechou? O que acontece? Quando eu vou para um lugar que tem uma quantidade de oxigênio menor do que aonde eu vivo, a quantidade de hemácias que eu tenho dentro do meu sangue, ela aumenta para suprir a falta do oxigênio da atmosfera. Então, se eu pegar, por exemplo, uma pessoa que vive na praia, tá? Ela vive lá na praia. A grande proporção de oxigênio vem do mar, né? Sabem disso, né? 90% do oxigênio da atmosfera vem do plâncton, tá? Vem de seres fotossintetizantes aquáticos, microscópicos. 90% do oxigênio vem de lá. Então, para quem tem problema respiratório, viver na praia é tudo de bom, tá? É o melhor lugar para se morar quem tem problema respiratório na praia, tá? Porque tem grande concentração, abundância de oxigênio. Então, se eu moro na praia, esses 4,5 aqui, ó, 4,5 na mulher, tá? O homem tem mais, porque o homem, só para ele se manter vivo, ele gasta mais energia do que a gente que é mulher. Então, só para se manter vivo, ele gasta mais. Você sempre dá trabalho, né? Fazer o quê? É a vida. Então, assim, só para se manter vivo, ele já gasta energia mais do que a gente. Então, ele tem mais hemácias do que a mulher.
Então, a mulher 4,5, o homem por volta de 5,5. Quem vive na praia, esse número geralmente cai para 3,5 de hemácias por milímetros cúbicos de sangue, tá? Quem mora, aí a gente sai da praia, aí o cara sai da praia e ele vai fazer uma viagem lá na Bolívia, que a Bolívia é um local de grande altitude, né? Aí o cara quer conhecer a Bolívia lá, ele vai para La Paz e ele quer passar uma semana lá. Gente, quando ele chegar lá, se esse camaradinha veio da praia e ele for para lá, ele vai de cara sentir dificuldade de respiração. Por quê? A quantidade de hemácias que ele tem já é menor. A quantidade de oxigênio que tem lá é menor. E ele precisa de oxigênio e de hemácias para fazer todo o transporte para a liberação de energia. No mínimo, ele vai se sentir, né, cansado. Ele vai ficar um pouco cansado, com a respiração ofegante. Isso nos primeiros dias. Porque o nosso corpo, ele é muito inteligente. Ele começa a produzir mais células. E aí, ele começa a produzir mais células para suprir a quantidade de oxigênio da atmosfera. Então, para que isso aconteça, se estabeleça, a pessoa fique bem, né? Ela precisa ficar ali naquele local por volta de uma semana, até a quantidade de hemácias crescer, né? Ficar superior a 5, e aí ela vai geralmente a 6,5. O que acontece? Por que a gente estuda isso? Primeiro, né, para a gente ter essa ideia de altitude, que isso muda muito. Peraí que a minha conexão está instável. Vocês estão me ouvindo? Sim, senhora, voltou. Legal. Então, assim, primeiro que a gente, né, tem ter essa noção de hemácias e altitude. Isso vai acontecer muito com os jogadores, né, com os atletas. Imagina, né, num campeonato de futebol, o cara tá lá, o time do Santos, né? Vamos falar do Santos, que a gente sabe que fica na Baixada Santista. A base do Santos tá lá, legal, o carinha treina. Tem oxigênio em abundância lá para ele, mas as hemácias dele é em menor quantidade, porque tem oxigênio sobrando na atmosfera ali para eles, na praia. E aí eles são convidados, ou tem um campeonato que eles precisam jogar na Bolívia. Se esse time não for para a Bolívia, no mínimo, uma semana antes, eles vão passar vergonha. Porque eles não vão conseguir correr. Eles não vão ter oxigênio necessário, não vão ter energia necessária para o jogo de futebol. Então, se faz necessário que esse time vá para a Bolívia uma semana, o ideal 15 dias. Mas se não der, no mínimo, do mínimo, uma semana, para que o corpo deles façam toda a produção das hemácias para suprir a falta do oxigênio, senão eles não vão conseguir correr. Aí sabe aquele time que sai de lá e vem para o Brasil jogar um campeonato, uma Copa, qualquer coisa, né, nesse sentido? E aí os caras tacam as hemácias lá em cima, que eles vivem lá, então as hemácias dele lá tá lá com 7,5 milhões de hemácias. Hemácia para dar e vender, né? Aí ele vem para cá, em São Paulo, ou piorou, vai jogar na praia, com aquela quantidade de oxigênio que tem, com essa quantidade de hemácias que ele tem, ninguém pega os caras. Os caras vão ganhar o jogo, porque eles vão correr, eles vão ter tanta energia, eles vão ter uma quantidade de oxigênio dentro do corpo deles tão grande, que ninguém pega os caras. Aí eles já têm uma vantagem, entende? Porque eles têm ali 30, 60, 90, 120 dias para essas hemácias morrerem. Eles vêm aqui, ficam o quê? 2, 3 dias, uma semana. Então, eles vão ter muitas hemácias, tá? E uma quantidade significativa de oxigênio. Ô, Não Sora. precisa nem jogar bola, os caras já vão ganhar, Sora, tá? Fala. pergunta. Eles vão na praia, você disse que eles começam a ter muitas hemácias, certo? Basicamente.
Se eles saem, eles perdem as hemácias? Ou tem esse tempo de 90 dias até elas morrerem, vamos falar assim? Assim, as hemácias, elas têm um prazo de validade, de 90 a 120 dias, né? Sim. Se o homem, qualquer lugar que ele saia, né? Se ele tá na praia, ele tem lá 3,5, mais ou menos, né? 3,5 milhões de hemácias por milímetros cúbicos. Se ele vem, se ele sobe, se ele aumenta a altitude, as hemácias dele vão produzir mais. Com o tempo, elas vão morrendo, mas novas entram no lugar. Então, eles não vão perder. O que pode acontecer é um cara que vive na Bolívia, vamos supor que ele vive na Bolívia. Aí ele vem para o Brasil. Chegando aqui no Brasil, ele vai ter mais hemácias, certo? Certo. O corpo dele, entendendo que ele não precisa de tanta produção assim, o corpo dele para de produzir um pouco dessas hemácias e ele volta a produzir quando for necessário. Então, se esse cara que é da Bolívia, ele ficar aqui no Brasil por meses, e aí ele for fazer um exame de sangue, o exame de sangue dele já vai ter, as hemácias dele vai estar com uma menor proporção, tá? Porque é o corpo que regula, certo? Não é a genética, é o corpo. Então, se eu estou num lugar que eu preciso de hemácias, o meu corpo vai produzir. Se eu vou para um lugar que eu não preciso de hemácias, o meu corpo para de produzir. Ele vai produzir se necessário. Se não É é que eu necessário... imagino essa situação. O cara da Bolívia vem pro Brasil, ele produz bastante hemácia, ele não fica por muito tempo e ele volta pra Bolívia. E lá na Bolívia, ele tem um número de hemácias muito maior do que ele precisa. O que acontece com essa sobra de hemácia? Fica lá sem fazer nada? Não, na verdade, essa abundância de hemácias, né, é benéfica, não é ruim. Quanto mais hemácias, mais oxigenação, mais energia você vai ter. Então, não é prejudicial, né? Ah, é até melhor? Isso? É melhor mais do que menos. Se você Entendi. tem um número de hemácias baixa e não tem oxigênio na atmosfera, né? Você pode ter anemia, que aí é mais grave. Então, vamos supor que eu tenho um problema de medula óssea, né? Que as minhas hemácias não estão sendo produzidas. Aí o problema é um pouquinho mais embaixo, certo? Aí é problema. Agora, se for por conta do ambiente, porque eu vivo na praia, aí é normal. Então, se eu pegar um exame de sangue de uma pessoa que vive na praia, uma pessoa que vive em São Paulo e uma na Bolívia, o número de hemácias vai estar diferente. Isso não significa que está ruim. Isso não significa que quem tem 3,5 e vive na praia está doente. Não, não está doente. Por que não está com anemia? Porque o corpo dela entende que ela não precisa de tantas hemácias assim, porque ela tem oxigênio em abundância. Então, é normal. 3,5, uma federação, por exemplo, quando você vai para jogos, né, atletismo, qualquer um desses jogos, você faz uma bateria de exames, principalmente de sangue, para não ver se não tem doping, né? Aí, vamos supor que é colhido os exames lá, porque vem gente de todo lugar, né? E aí, as hemácias do cara deu 7,5. É doping? Não, não é. Não é doping. Ele vivia num lugar onde a quantidade de oxigênio lá era menor, então ele tem mais hemácias. Ele vai sair na frente dos brasileiros? Vai. Provável, né? Mas é considerado doping? Não. Entendeu? É jogo limpo, porque é o corpo dele. Então, numa dessa, né? O brasileiro que vai competir com esse cara que está vindo de um lugar com uma grande concentração de hemácia, ele tem que ter o quê? Resistência, né? Então, assim, às vezes a gente vê lá os quenianos correndo, né? Aí você fala, ninguém ganha dos caras, ninguém ganha... não vai ganhar mesmo. Não falta oxigenação, entendeu? Pode ter milhões e milhões de provas, eles vão estar sempre na frente, né? Eles têm maior resistência por conta da quantidade de oxigênio, né? Então, o que os brasileiros têm que fazer, ou os outros países têm que fazer? Treinar mais, né? Eu já ia Treinar falar usar doping, mas você tá certo. aí dá doping, né? Aí entra, aí não pode, né? Mas eles não têm culpa, né? Nesse sentido.
Então, isso aqui cai muito em vestibular, viu, gente? Essa questão da altitude, essa questão da quantidade de massa, quantidade de oxigênio, onde é normal, onde não é, olhar as 3 amostras. Então, geralmente, os exercícios traz tabelas com valor normal. Esse valor de normal é chamado de valor de referência. Então, se você pegar um exame de sangue, por exemplo, ele vai estar lá, eritrócitos. Ele não vai estar escrito hemácias, nem glóbulos vermelhos. Ele vai estar escrito esse nome aqui, ó, eritrócitos. Aí vai estar lá o quanto deu no seu exame e na frente vai estar o valor de referência. O que é aquela referência? A referência é aquele valor normal, o valor aproximado que teria que dar no seu exame. Então, os valores de referência em locais do mundo são diferentes, depende da altitude, depende da disponibilidade do oxigênio na atmosfera, certo? Então, eu estou aqui na praia, e aí eu quero me aventurar, eu vou escalo o Monte Everest, eu não vou passar, né, do pé do monte, porque eu já vou estar passando mal de falta de oxigênio, tá? Anemia. Não tem muito o que fazer, tá? Então, você tem que ir aos poucos. Então, quem gosta de fazer escalada, vai, escala 1000 metros, volta para trás. Vai em outro dia, escala 1,5 metro, volta para trás. Depois vai 2000 metros, volta para trás. Não é assim, vou escalar e sair escalando. Uma escalada, ela leva meses, né? Meses e meses e meses para poder o corpo se adaptar, né? Não só a questão da oxigenação, mas uma questão de várias outras coisas. Questão de pressão, questão do coração, o corpo, né? Eu estou acostumada a temperatura de 40 graus, aí eu vou lá, temperaturas negativas, né? Gangrena, para, necrosa, morre dedos, pés. Quantas pessoas fazendo escalada perdem membros, né? Mãos, pés congelados, né? Então, as pontas, né? O nariz, a orelha. Os caras é meio doido, né? Mas tem doido para tudo nessa vida, né? E eu tô fora. Eu prefiro descer para a praia do que subir na montanha. Mas, né? Tem que tomar cuidado com essa concentração de altitude. Tem a ver com a oxigenação, tá? Existem outras doenças de hemácias também. Existe uma doença muito comum chamada de anemia falciforme. A anemia falciforme é uma anemia genética. Aí não tem muito o que fazer. Tem como você ter uma vida melhor, né? Mas quem nasce com anemia falciforme não pode nem levantar da cama correndo, que vai desmaiar. Não tem energia, o transporte não vai acontecer de forma clara, né? E aí existem pessoas que têm traços de anemia falciforme. O que significa traços? Dos 100% das hemácias produzidas na sua célula, 40% é falciforme, os outros 60% são células normais. Então, essa pessoa vai ter uma vida normal? Vai. Mas ela vai poder ser um atleta? Não. Ela vai poder... Caiu? Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo, Sora. Sim, Sora. Alguém tentou encerrar? Sim, Sora, estamos ouvindo. Alguém tentou encerrar a reunião, acredito. Então, assim, ela não vai conseguir ser um atleta. Por quê? Porque as hemácias dela, né, não vão conseguir dar esse suporte para ela, tá? Então, a anemia falciforme, a hemácia, ela é assim. As hemácias da anemia falciforme, elas nascem assim, ó, parecendo um feijão. Então, quando uma hemácia gruda na outra aqui, ó, consegui desenhar direito aqui. Quando uma hemácia gruda na outra aqui, elas vão se encaixando, elas não correm no sangue. Então, essas hemácias não conseguem transportar nada. Aí, as boas transportam, as normais transportam. Mas aquelas que nasceram com defeito, nasceram falciformes, elas têm dificuldade no transporte. E aí, dá anemia. Aí, é uma anemia genética, condicionada por genes, tá?
E aí tem gente que tem traços de anemia falciforme e tem gente que nasce com anemia falciforme total. Esse cidadão que nasce com anemia falciforme total, ele vai ter grande dificuldade de vida. Ele mal vai conseguir andar. Ele vai sentir muita falta de ar, tá? Difícil viver com anemia falciforme. Mas com traços dá para viver normalmente, tá? Aí os traços, você não vai conseguir ser um atleta, não vai dar para fazer exercício de ginástica, né? Não dá para fazer aeróbica, mas dá para você fazer uma natação, tá? Então, algumas atividades físicas você não vai conseguir fazer, tá? Mas dá para, ele não tem cura, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. A hora que a medula óssea está produzindo as hemácias, elas nascem em forma de feijão. Elas nascem com defeito. É uma anomalia genética condicionada por gene recessivo e a procedência maior é em negros, né? Descendência negra, né? É mais comum acontecer em negros essa anemia falciforme. Ah, mas eu sou branca e tenho. Ah, mas se você cavucar lá atrás, na sua genética, você tem pessoas na sua família negras, né? É uma anomalia que acomete mais a descendência negra, tá? Por que, professora? Oi? Por que acomete mais pessoas negras? Não se sabe. É a parte do DNA, né? Acredita-se, né, que no momento da junção dos cromossomos, né, a descendência negra, ela tem essa anomalia mais presente. Então, não se tem, assim, um porquê. Tá no DNA. No DNA do negro, eles têm essa tendência a esses genes se encontrarem e gerar células do sangue, né, com forma de feijão. Então, é mais propenso a negros acontecer essa anemia. Vocês lembram da professora Luciana, que dava aula de ciências no meu lugar, que ela ficou um tempo no meu lugar? Sim. Ela tinha traços de anemia falciforme. Ela tinha não, né? Ela tem, não morreu. Ela tem traços de anemia falciforme. O dela é grande. Ela não consegue fazer coisas que gastam muita energia, né? Por conta das células sanguíneas. E o pai dela, no caso, né? O pai dela era negro, né? Então, ela herdou essa descendência do pai dela. Então, a gente tem a maior parte dos casos, né? Acontecem em negros. Então, é uma anomalia genética, tá no DNA. Então, você carrega ela, tá? Por que os negros a gente não tem muita relação, não? Mas existe aí. A aula acabou, tem plaquetas para dar e eu não consegui. Plaquetas é mais simples. Se vocês não conseguirem fazer os exercícios que tem de plaqueta, não entrega a atividade do Moodle, tá? Espera segunda-feira. Segunda-feira eu dou plaquetas e leucócitos e a gente fecha o sangue. E aí vocês fazem a atividade do Moodle na segunda. Não precisa fazer hoje, se vocês não conseguirem, tá? Pode deixar sem fazer. E aí segunda-feira, assim terminar, aí vocês entram na semana 7 e faz. Eu não lembro. E tiver dúvida, não faz. O costos e as plaquetas é mais simples da gente trabalhar. Tá bom? Ficou claro até aqui? Sim. Certo? Fiquem com Deus. Bom fim de semana para vocês. Vê se o senhor entendeu. Vê se ele O entendeu. Emílio já chegou, gente. Eu tô aqui ainda. Você tá mutado, senhor. Eu e você, né, Emílio? Eu vivo te atrapalhando, né? Não, se precisar de um tempinho aí, pode pegar. Tranquilo. Não, eu tenho que ir para o 7º ano, que eles estão me esperando também. Ah, Fiquem com Deus. Bom fim de Valeu, semana para senhora. vocês. Você também. Obrigada Até pela aula. segunda. Até mais. Beijo. Tchau, Sora. tchau. Beijo, Tchau, Sora. Sora. Tchau. Boa semana aí pra você. Vocês também.